Aquela saída do Egito, marcada por rebeldia, teimosia, peregrinações constantes, tinha ficado no passado. Moisés tinha sido morto e agora uma nova geração está disposta a obedecer a Deus, a cumprir o propósito de Deus, a conquistar a terra pela qual os pais se inspiraram. E assim entra em cena Josué e entra em cena uma lição, que foi a lição 1 que estudamos durante toda a semana. E hoje nós vamos recapitular essa lição e vamos dar a essência de cada dia para que você possa aplicar na sua vida. Não sai daí, vamos conversar daqui a pouco. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Com o tema Receita para o Sucesso, a lição inteira nos levou a pensar num verso principal, que era Josué, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, falando da receita de sucesso, esse verso, ele é uma gema preciosa que nos mostra o caminho. Como que nós podemos, nessa vida cheia de pecado, manchada pelo egoísmo, manchado pela apostasia, pela rebelião, tal como foram os que saíram do Egito até o Rio Jordão com Moisés e que foram ficando para trás. E entra em cena agora a nova geração que está disposta a cumprir a vontade de Deus. Este verso, de fato, é uma receita de sucesso. Olhar para o registro da lei, do que a lei pedia. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa história de Josué mostra que a palavra de Deus não é apenas um relato do passado, mas é uma experiência para hoje. Assim como ele enfrentou o impossível, que era abrir o Rio Jordão, derrubar as muralhas de Jericó, conquistar um exército inteiro armado, sem arma nenhuma. É só a providência divina. Nós também enfrentamos muralhas emocionais, teológicas, físicas, financeiras. E o segredo não estava em Josué. O segredo estava no Deus de Josué. E no que o Deus de Josué pediu para que acontecesse. Comece esta semana lembrando que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas é uma carta viva de Deus para você hoje. Ore para que as promessas feitas neste livro se tornem uma experiência na sua jornada espiritual. A vitória de Josué não foi pelas armas, mas foi pela presença de Deus. Assim, o resumo da lição no sábado à tarde seria isso. No domingo, o tema da lição trata de um novo Moisés. E falando desse novo Moisés, que é Josué, nós encontramos alguns princípios universais. O texto-chave que eu coloquei aqui para vocês é Romanos 15, verso 4. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A vida de Josué
aconteceu em outros tempos, em outra cultura, mas os princípios permanecem. Coragem em meio ao medo, obediência em tempos de pressão, confiança em tempos de incerteza. O contexto original evita distorções, mas o princípio espiritual nos inspira até hoje. Quando você ler a Bíblia, pergunte-se: qual é o princípio eterno? Como ele fala à minha realidade? E assim a palavra se torna uma prática para você. O contexto muda, mas os princípios permanecem para sempre. Saiu de cena o primeiro Moisés, entra em cena o segundo Moisés. E o que rege a vida desse segundo Moisés e que traz sucesso para Josué é a obediência aos princípios da palavra de Deus. Os princípios não mudam, são eternos, tanto quanto eterno é Deus e o seu caráter. Na lição de segunda-feira, as promessas de obediência estão baseadas em 4 palavras-chave: atravesse, tome, divida e sirva. Era um comando de um general para toda a nação, através do seu general Josué. Deus fala para Josué, não tem outra escolha, não tem outro caminho. Atravesse, tome, divida e sirva. Texto que eu escolhi, João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A promessa sem obediência não passa de ilusão. Obediência sem promessa não passa de legalismo. A fé que salva é a mesma que obedece. É perigoso enfatizar demais um lado, esquecendo-se do outro. Graça sem lei gera permissividade. E lei sem graça gera fardos. Não dá para fazer um ponto de equilíbrio? Hoje, equilibre sua vida espiritual. Confie plenamente na graça de Cristo, mas permita que essa graça produza obediência em você. A graça nos salva, a obediência prova que nós fomos salvos. Na lição de terça-feira, o resumo dela, porque ali fala sobre os herdeiros da promessa, é a prova do verdadeiro sucesso. Josué 1,8. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Para o mundo hoje, sucesso é status. Para Deus, sucesso é fidelidade. Josué foi vitorioso porque se manteve no centro da vontade de Deus. Prosperidade pode vir, mas não é o alvo. Caráter moldado por Cristo, esse é o verdadeiro êxito. A única coisa que vamos levar para o céu é o caráter. O que estou buscando como sucesso? Redefina a sua meta. Ser fiel em tudo. Sucesso não é ter muito, é ser fiel em Deus em tudo. É herdar a vida eterna, é possuir a Canaã celestial. Esse é o verdadeiro sucesso. Aqui estamos de passagem. Na quarta-feira, seja forte. Essa é uma lição que fala da sustentação pela presença divina. Como é que eu vou ser forte se eu sou tão fraco? Como que eu vou ser forte se eu sou tão pecador? Josué 1,5 fala: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué deve ter se sentido incapaz diante da grande missão. Ele não estava substituindo qualquer pessoa, estava substituindo o poderoso Moisés, instrumento nas mãos de Deus.
mas ele foi sustentado pela promessa da presença divina. Maior que Moisés era Deus, o Deus de Moisés. E esse Josué não poderia abrir mão de forma alguma. Hoje também nós enfrentamos desafios maiores do que nós mesmos, mas a mesma promessa nos cobre. Deus não nos abandona. Encare seus medos, não pela sua força, mas pela presença do Deus que vai com você. Deus nunca prometeu a ausência de lutas, mas garantiu a presença constante. Na quinta-feira, próspero e bem-sucedido. Aqui nós encontramos então palavras vivas que possam atacar nosso coração. Texto de apoio, o desejado de todas as nações, página 307. A palavra de Deus recebida no coração molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. A palavra não é para ficar na teoria, mas para ser assimilada e moldar quem nós somos. A diferença entre Josué e os outros líderes foi que ele meditou e praticou o que estava escrito na palavra. Reserve hoje um momento para memorizar uma promessa bíblica. Quando o medo vier, lembre-se dessa promessa. Eu nunca me esqueço de uma promessa bíblica, de uma segurança bíblica antes de dormir. Quando a minha mãe ia ao nosso quarto, homens, meninos, antes de dormir, pedia para a gente memorizar um texto que era: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 4, verso 8. Nunca mais me esqueci, memorizei. Memorize palavras bíblicas, leia com seus filhos, leia com seus netinhos antes de dormir, porque isso fica na nossa mente e nos dá segurança. Promessas só têm poder quando saem do papel e entram no coração. Por isso a memorização é importante. E na sexta-feira, somente pela fé. Texto de apoio, Fé e Obras, página 12. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Não são as obras, nada das obras, 100% fé. O maior perigo espiritual é achar que nossas boas obras nos salvam. Josué venceu porque confiou em Deus, não em si mesmo. Da mesma forma, nossa vitória está na fé que se apoia somente em Cristo. E eu queria deixar com você uma frase da escritora Ellen White. Não há um ponto que necessite ser enfatizado com mais diligência, repetido com mais frequência, ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos, do que a impossibilidade do ser humano caído merecer alguma coisa pelas próprias e melhores boas obras. A salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Ellen White, Fé e Obras, página 12. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa lição tão preciosa nessa semana. Que nos ajude, Senhor, a praticar o que Josué praticou, firmar nossa fé na âncora da Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia, e você?